Boa tarde a todas e a todos que irão nos assistir. Aproveito para saudar os servidores públicos gaúchos, em especial da nossa Procuradoria-Geral. Meu nome é Thiago Testa, analista da PGE e atualmente diretor do Sindus-PGE. Falando também em nome dos meus colegas de diretoria, temos a satisfação de apresentar o projeto Sindus-PGE Eleições 2022, no qual traremos entrevistas com os candidatos ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. Importante salientar que todas as candidaturas registradas no TSE foram convidadas a participar do presente roteiro de entrevista. Neste primeiro encontro, conversaremos com os candidatos ao Piratini pelo Partido Novo, Ricardo Jobim e seu vice-governador Rafael Dresch. Sejam muito bem-vindos, candidatos. Serão abordados... Obrigado. Serão abordados 8 temas com o intuito de explorar e elucidar as ideias relacionadas de cada candidato. São eles: Reforma Administrativa 2020, Revisão Geral Anual, Incentivo à Qualificação dos Servidores Públicos, Estruturação de Carreiras, Teletrabalho, Economia do Estado, IP Saúde e Regime de Recuperação Fiscal. Bom, vamos começar então o primeiro tópico, Reforma Administrativa 2020. Como todos sabem, em janeiro de 2020, o funcionalismo gaúcho enfrentou a mais profunda e austera reforma administrativa de sua história, com a retirada de direitos consolidados. Qual a opinião dos senhores acerca desse fato tão impactante, eu diria até mais, impactante ad eterno na vida dos servidores e de suas famílias? E os senhores consideram a possibilidade de algo ser revisto, reanalisado, emendado, ou concordam com a linha de privilegiar e ignorar isenções fiscais e fazer com que o servidor pague a conta em momentos de dificuldades, como ocorreu ao longo dos 4 anos e 8 meses de salários atrasados, parcelados? Vamos lá. Bom, eu só estou anotando aqui. Perguntou sobre as isenções e amostras fiscais, também sobre a questão da reforma administrativa 2020. Tá. Eu vou falar de uma maneira bem tranquila, sabe? Primeiro cumprimentando todos os servidores da PGE, pedindo também a ajuda do Rafael, por favor. Rafael, a gente está fazendo um jogo de dupla aqui, então à medida que eu for falando, tu pode interromper, faz observações, que acho que assim a gente vai facilitar a dinâmica, sabe? Porque eu não vim aqui para conversar com vocês para fazer discurso político, eu vim aqui para conversar da maneira mais transparente. O Partido Novo foi a favor tanto da reforma administrativa quanto a previdenciária do governo Leite. Os nossos deputados apoiaram, certo? Agora, uma coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: esse é um fator que veio de 2020, e a pergunta era sobre a possibilidade de revisar ou não revisar algum ponto da reforma administrativa. Hoje eu tenho que dizer uma coisa, tá? Isso está ligado com a resposta da última pergunta também, que perguntava, que, pelo que foi sinalizado, é sobre o regime de recuperação fiscal, sobre as amarras do regime de recuperação fiscal, e também entender que é uma coisa que não depende só do Executivo, depende da Assembleia para tudo. O Partido Novo, como você sabe, nós temos 2 deputados, nós podemos até ter mais deputados logo em seguida, mas o fato é que sozinho não é uma pauta que um governador vai conseguir resolver sozinho, isso é uma pauta que tem que passar pelo coração da Assembleia e haver uma articulação. Só que, no entanto, como nós temos essa reforma que naturalmente trouxe sério impacto em várias carreiras, e algumas passaram por reformas estruturantes maiores, como a da educação, já tinham passado por uma reforma anterior, da segurança. Acredito que de reforma falta reformar o pessoal da área da saúde só, né? Agora, de resto, a gente entende os impactos, a gente entende que algumas coisas que algumas categorias queriam, elas acabaram não sendo atendidas, certo? E que isso acabou trazendo um sério desgaste do governo, mas nós queremos falar a verdade aqui. O problema todo é que só se fala em servidor bem valorizado se nós tivermos um prisma de equilíbrio fiscal. Não existe, sabe? E tem muito dinheiro desperdiçado que acaba atrapalhando qualquer projeto de um governo que queira ir para um caminho de conquistas de qualquer categoria. Sem superávit, não existe resultado. A gente sabe que o ciclo superávit que o Leite está apresentando agora, a gente sabe que ele é falso. A gente sabe que ele foi causado pela inflação, que aumentou a arrecadação. E as despesas são fixas, a inflação está aí. Então, o que acontece? Vai haver pressão das categorias por reajustes. O regime de recuperação fiscal foi negociado por ele, mas não foi pago. Nós tivemos o auxílio da Covid, tanto que quando entrou o dinheiro, ele conseguiu botar o salário do servidor em dia, setembro de 2020. Né? Então, nós temos e as privatizações, que 13 bi e pouco, esse dinheiro já foi torrado. Então, sabe, com esse quadro, nós temos problemas, e nós temos mais problemas à frente.
Por exemplo, 3 bilhões de reais, que era recurso do Fundeb, que antes era utilizado para pagar inativos, agora não pode ser mais utilizado. Agora vai ter que sair do caixa essa receita. Não pode mais a partir do ano que vem. E a redução do CMS, aprovada no Congresso, ela dá uma perspectiva de uma redução de arrecadação de 5 bilhões de reais. Então, isso aí a gente tem 8. No orçamento previsto para 2023, de 55. Então, nós já somos deficitários. E vamos falar de uma situação bem pior ainda, porque aí eu tento trazer a realidade, né? Nossa curva etária, fuga da população economicamente ativa, e o que vai acontecer com o caixa do Estado daqui a 10 a 15 anos. É assustador. Nós temos a taxa de natalidade mais baixa. Nós somos o estado mais idoso do país. Nosso número de nativos supera o número de ativos, e a população economicamente ativa está fugindo em tal escala daqui. Os dados de 2019 eram 700 mil, né, pessoas que foram para Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Mas o fato é que esses dados são tão alarmantes que nós estamos em 26º em potencial econômico, segundo o ranking do CLP, por causa da fuga da população economicamente ativa. Então, se tu pega a população envelhecendo, o número de ativos se multiplicando, a arrecadação caindo, investimento em educação também é pífio, a questão da gestão está completamente desorganizada. Então, nós sabemos que, na medida que os anos forem passando, vai ficar cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Então, eu não tenho condições, sabe, de prometer nada, de chegar e dizer, olha, vamos resolver isso, resolver aquilo, com toda certeza, porque isso não é verdade. Isso não é a realidade. O político, em época de eleição, ele está acostumado a falar o que todo mundo quer ouvir para conseguir apoio. Não é o nosso caso. A gente quer falar a verdade, sabe? Infelizmente, se eu dissesse hoje que vamos conseguir fazer uma revisão, né, da reforma administrativa, eu estaria mentindo. Eu não vou mentir para vocês. Porque não temos condições orçamentárias indicando, a menos que a gente consiga, através da liberdade econômica, melhorar a nossa arrecadação e conseguir equilibrar várias outras coisas, a menos que a gente consiga dar esses avanços, a gente não vai dar os passos. Agora, isenções fiscais. Tu falaste de um tema-chave, e o Novo é a favor da transparência e é ao máximo. Tanto que o Rio Grande do Sul está caindo no ranking nacional de transparência. Nós concordamos, só que transparência tem que tomar só aquele cuidado para não ficar revelando dados de empresas que não podem ser revelados. O que a gente pode fazer é dar apanhado de dados gerais sobre as renúncias fiscais e trabalhar sobre esses temas. Sim, porque é dinheiro público. E dinheiro público não é dinheiro do Ricardo, não é dinheiro do Rafael, é dinheiro do povo. Então, nós precisamos trabalhar esse assunto de uma maneira madura, sabe? Porque existem Ricardo, setores e setores. Deixa eu te acompanhar, né, também, já que a gente combinou de fazer essa dupla, né, nas respostas, e já respondendo, né, diretamente a questão que o Thiago colocou. Thiago, obrigado pelo questionamento, né, uma das questões principais, né, da gestão do Estado, e nós acreditamos que o Novo tem uma postura muito séria, né, muito responsável quanto a isso. Inclusive, o nosso primeiro eixo do plano de governo, né, o plano de governo mais completo que foi apresentado, é justamente o eixo do Rio Grande responsável. Tá? Então, o que a gente acredita muito? Que nós temos que ter as finanças bem administradas para poder atender, né, as demandas do funcionalismo. Ou seja, só gastando menos do que a gente arrecada que nós vamos conseguir pagar os salários em dia. Né? Senão, o que vai acontecer, o que aconteceu com governos anteriores, que nós vamos implodir as finanças do Estado e os salários vão começar a serem pagos de forma atrasada, né? Com sérios problemas de pagamento. Então, para que a gente possa pagar em dia o funcionalismo, respeitar o funcionalismo e fazer com que esse funcionalismo tenha a sua remuneração e seu reconhecimento, mais do que tudo, é importante que o Estado tenha uma gestão das suas finanças saudável. Né? É o que a gente chama de austeridade, de responsabilidade da gestão. Essa é o primeiro pilar, a primeira premissa para essa relação com o funcionalismo, né? Que a gente possa estar com uma saúde financeira de maneira a poder atender, né, não só os nossos débitos, né, em relação às nossas responsabilidades em relação ao funcionalismo, mas fazendo isso de maneira responsável. Acho que essa é a pedra
né, fundamental para essa relação, que a gente possa ter uma gestão das finanças adequada para isso, né? E seguindo nessa análise, né, é importante que a gente possa também pensar um funcionalismo que seja atendido de forma meritocrática, né? Um dos princípios centrais para o novo é a meritocracia, né? Então, nós entendemos que hoje nós temos algumas distorções, né, no sistema, com algumas classes, vamos dizer assim, que são mais favorecidas do que outras, né, e a grande maioria fica nessa base da pirâmide, e nós queremos concentrar justamente a nossa atenção nesse funcionalismo que está na linha de frente. Tá? A gente defende mais funções gratificadas e menos cargos de confiança. A gente quer chamar o servidor pelo seguinte: o servidor já estava lá antes do governo e vai estar lá depois. Se a gente colabora, nós temos muito a aprender, muito a conquistar juntos. Então, claro que isso também tem a ver com alguns incentivos que sim, a gente pretende fazer, e até dizemos de onde vamos tirar o dinheiro, menos cargos de confiança e gradativamente mais funções gratificadas. Menos secretarias, né? A gente busca reduzir de 25 para 12 secretarias de Estado, né? Tudo isso para buscar estabelecer essa austeridade de gestão e poder valorizar o funcionalismo de carreira realmente com base na meritocracia. Em relação às isenções, eu acho que é importante colocar, né, Ricardo, que nós temos como um grande objetivo nosso uma revisão ampla e geral do nosso sistema tributário, né, que é um dos mais complexos e mais difíceis do Brasil, né, inclusive com regimes especiais, com isenções, é quase como uma caixa preta, né, o nosso sistema tributário. Nós queremos abrir essa caixa preta, né, de forma transparente, conhecer e estabelecer, né, o sistema mais simples do Brasil. Inclusive, um dos nossos lemas de campanha é o ICMS mais simples do Brasil. Mas isso serve para todo o sistema tributário que nós temos no Rio Grande do Sul, né, de alta complexidade, e a gente sabe que essa alta complexidade, ela prejudica a todos, na nossa opinião, né? E em relação ao regime de recuperação que foi mencionado, né, nós somos a favor da adesão ao regime de recuperação, né, inclusive os nossos deputados entraram dessa forma. Essa é a última pergunta, Rafa. Vamos falar disso depois. Nós vamos entrar nela especialmente? Sim, tem uma pergunta específica para isso. Um tópico a ser abordado. Eu agradeço as respostas, acredito que conseguimos esclarecer. Não vou entrar no mérito da CPI da Covid, embora o Estado tenha recebido auxílio e recurso como os demais, não constou no rol dos estados investigados ali junto à CPI. A caixa preta das isenções é extremamente importante, essa questão da transparência. Isso é um ponto realmente extremamente importante, a meritocracia, valorizar o servidor, né, nessa questão da profissionalização do serviço público, na modernização em si. Tá? E retomando, então, a questão da reforma administrativa, eu entro no segundo tópico, que seria a revisão geral anual. Com a referida reforma administrativa, a revisão geral anual passou a ter um papel ainda mais significativo, né, para o funcionalismo gaúcho. O governo de vocês irá cumprir com o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê revisão geral anual e não quadrienal? Tudo está atrelado à questão financeira. O problema é o seguinte: os mesmos partidos que governam o Estado nos últimos 40 anos deixaram uma dívida de 74 bilhões para pagar. Vamos combinar. Para fazer populismo, para conseguir, gastos desnecessários, mal estruturados, para isso tinha dinheiro. Agora, dinheiro para conseguir cumprir as regras, não é só essa regra constitucional, tem várias regras que o Estado não cumpre, desde o investimento em educação, a repasse para a saúde. É um hábito do Rio Grande do Sul não conseguir cumprir com essas regras. Mas por quê? Porque não existe uma priorização de investimento e, assim como um vazamento de água, as finanças do Estado também precisam passar por reformas e cortar na carne, na estrutura. Quando o Rafael falou, não pretendemos trabalhar com 25 secretarias, é mais do que isso. A gente pretende criar um portal especial da transparência para o governador e para o primeiro escalão, alimentado em tempo real, dando custo de cada almoço, cada voo de aeronave, tudo, de uma maneira didática. Cartão corporativo, cada despesa publicada, Nós queremos dar exemplo da austeridade, porque nós vamos cobrar a austeridade dos outros. Imagina que em 2 salinhas, o Giuseppe Gesgo e o Fábio Osterman conseguiram economizar 5 milhões de reais. 2 salinhas, que é 2 gabinetes da Assembleia. Não contratando gente desnecessária, não torrando
dinheiro público. Imagina o que a gente conseguiria fazer com essa estrutura enorme do Rio Grande do Sul. Claro que se tu quiseres exigir a austeridade dos outros, reduzir a máquina pública, tu vai ter que dar o exemplo. Nós estamos prontos para isso, nós estamos prontos para dar espaço. Aí sim, a gente vai poder falar se vai haver receita para conseguir cumprir qualquer preceito constitucional, que seja o repasse à educação, né? Que começa por aí. Então, a Constituição ela prevê várias coisas que os estados deveriam cumprir, daí vamos combinar também que o Pacto Federativo ele acaba sendo muito injusto, porque cada vez mais poder concentrado no Congresso Nacional, que cada vez mais cria regras para os outros cumprir, para o Estado cumprir, para os municípios cumprirem. Então, isso gerou uma disparidade ao longo dos anos, que hoje os estados têm a obrigação de mais, recurso de menos. E daí os estados, boa parte deles não estão conseguindo cumprir com nada, especialmente o Rio Grande do Sul, que sequer precatórios paga. Então, nós precisamos mostrar que parar de remar contra a corrente, entender que alguns estados conseguiram, através do ajuste fiscal, conseguiram receitas que conseguiram, inclusive, não só para o funcionalismo, mas para a sociedade como um todo, conseguiram ter resultados mais interessantes. E o Rio Grande do Sul já perdeu o tiro de largada há muito tempo nessa corrida, muito tempo. Porque a gente está falando de competição entre os estados para disputar a matriz econômica, para ter dinheiro, para poder arrecadar, para poder fazer frente a essas despesas. Então, eu não posso me comprometer, assim como não tenho condições de ter certeza do quanto eu vou arrecadar ano que vem. Mas uma coisa eu digo, o caminho é a liberdade econômica. Se o governo for um sucesso retumbante, tudo no seu lugar, claro, nós não temos que buscar cumprir a Constituição. É um objetivo, né? Agora, se isso vai se fazer num ano, isso não posso dizer. É impossível de dizer. O Zema trouxe resultados fantásticos em Minas Gerais, com liberdade econômica. Então, se a gente for no mesmo caminho, nós estaremos mais próximos disso. Pelo menos é um objetivo. O governador Romeu Zema concedeu 10% de revisão geral. A gente não é contra servidores, gente. A gente só que são estados diferentes, realidades diferentes, sabe? Ninguém no Novo ele é contra alguém por excelência. Claro que algumas coisas que começaram até pelo próprio Poder Judiciário acabaram gerando a necessidade de haver um combate, mas é um combate muito mais da Assembleia Legislativa. Lembrando que eu e o Rafael somos candidatos a chefes do Executivo. É um poder entre três. Nós temos um relacionamento, uma forma diferente de tratar, não quer dizer que não concorde com as pautas, mas nós temos uma maneira institucional de compreender como funciona a República e como funciona o Rio Grande do Sul, para entender que nós precisamos, com um relacionamento harmônico entre os poderes, chegar nos objetivos comuns. Eu acredito que a pauta seja essa. Eu queria ver todo mundo feliz, mas infelizmente o trabalho que os caras fizeram não está nos ajudando. Ok, perfeito. Se o Rafael quer fazer algum comentário, podemos passar para o terceiro tópico. Eu gostaria de fazer um comentário, sim, que eu acho que é bem importante no caso do Rio Grande do Sul, né? O Partido Novo, né, ele tem essa característica de combate a privilégios, e eu acho que isso deve ser visto pelo funcionalismo em geral como algo positivo, né? Porque a grande maioria do funcionalismo não é dos privilégios. A grande maioria é essa que eu falei, dos servidores que estão na linha de frente, né, dos policiais, dos professores, e esses não são os que que recebem os grandes privilégios, né? A gente está falando aqui, por exemplo, de alguns embates dos nossos deputados em relação a auxílios especiais de categorias que já têm um altíssimo salário, né? E por isso, justamente, a gente tem que separar um pouco essa atuação, né? Ela é uma atuação que visa justamente equilibrar as questões em relação ao funcionalismo, né? Buscar que esse funcionalismo que está na linha de frente seja atendido e não só aqueles que estão, né, no ápice da pirâmide ali recebendo privilégios especiais, tá? E por isso, né, que essa visão ela busca repensar toda essa relação, né, com o funcionalismo, valorizando o funcionalismo de carreira, valorizando aqueles que estão entregando os serviços públicos diretamente ao cidadão, né, e por isso que muitas vezes o Novo assume esse papel, né, de atuar em favor do cidadão para que o Estado tenha justamente uma gestão adequada e uma valorização do seu servidor com base na meritocracia. Ok. Aproveitando, pegando o gancho, vamos entrar então no terceiro tópico, que seria incentivo à qualificação dos servidores públicos. Vocês citaram, inclusive, a gratificação na primeira resposta. Os senhores
inclusive com professores universitários. Consideram interessante um projeto abrangente para o Poder Executivo no sentido de incentivar a qualificação por meio de uma gratificação que contemple, por exemplo, graduações adicionais e pós-graduação em nível de especialização lato sensu, e ou mestrado, doutorado, pós-doutorado estrito sensu, a fim de colaborar com a modernização e o aprimoramento do serviço público? Microfone, candidato. Vamos negociar? É possível? Eu preciso de um compromisso de vocês, se vocês quiserem, sabe, para a gente poder trabalhar sobre isso também. Que nós precisamos desburocratizar o Rio Grande do Sul. Se desburocratizar, vai por mim. A matriz de arrecadação ela é o suficiente para conseguir, enfim, dialogar sobre essas possibilidades com vocês. Se a gente conseguir dar agilidade a todos os processos que dependem não só da PGE, mas estou falando de todo o sistema, trabalhar mais com instruções normativas para questões específicas, dependendo da situação, se nós pudermos dialogar a respeito disso e conseguir dar uma dinamizada em alguns processos, sim, eu acredito que há espaço para muita coisa. Porque uma coisa eu sei, tá? Eu dependo do servidor público. Não existe governo sem servidor público. O cara que acha que vai chegar lá, vai comprar briga com todo mundo e vai conseguir governar, está muito enganado, a gente sabe disso, entende? Então, nós vamos começar um diálogo para mostrar assim, ó, gente, o governo que a gente está herdando é esse, com esses desafios, certo? Eu preciso, para que consiga superar esses desafios, eu preciso conquistar alguns detalhes. Eu estou de boa vontade, tanto que a gente está falando em abrir a caixa preta das renúncias aqui. Algum outro está falando sobre isso? Difícil, né? O pessoal geralmente foge da pergunta. Nós somos claros nas nossas ideias, nos nossos projetos. Então, eu acho que, se houver esse clima de cooperação que nós estamos celebrando, e que vocês certamente têm condições de nos apoiar para conseguir dinamizar o atendimento à população, eu acredito que isso sim melhora números de arrecadação, isso só traz efeitos positivos. Então, vamos fazer compromissos recíprocos, uma vez ganhando a eleição, é claro, para arrumar no mesmo caminho. Porque claro que a gente concorda com qualificação, não tem sentido não concordar com qualificação. Agora, para essas gratificações serem pagas, tem que ter dinheiro. Então, como é que eu vou conseguir dinheiro? Se eu não tenho dinheiro hoje, como é que eu vou prometer que eu vou gastar uma coisa com dinheiro que eu não tenho? O Estado não pode emitir título de dívida pública, que nem a União faz. Então, se eu estou quebrado, nesse momento eu não tenho dinheiro para nada. A verdade é essa, não tenho dinheiro para absolutamente nada. Agora, desburocratizando, o dinheiro volta. O Zema conseguiu isso em Minas. Nós precisamos fazer isso aqui também. Daí sim, claro, que eu entendo que uma coisa está ligada à outra, e a qualificação acaba também melhorando o serviço. Eu entendo disso também. Então, nós estamos dispostos a dialogar a respeito desse tema. Dá para dizer isso. Ricardo, eu acho que... Vem com bons olhos, então. Uhum. Sim, não, sim. Bons olhos como princípio, sim, mas o problema todo é tu fazer promessa, sabe? Sim. O cara vai ali e promete um horror. É o que vocês estão acostumados com o político profissional, gente. O cara vai lá e promete tudo, entende? Não é o nosso caso. A gente quer, desculpa a expressão chula, não, um papo reto com vocês. E dizer, gente, temos um Estado aqui para cuidar, temos desafios, vocês querem conquistas, vamos conquistar tudo junto, quem sabe. Tiago, deixa eu também colocar a minha opinião, né, na linha do que o Novo, né, sempre defende. Como a gente mencionou várias vezes aqui, a meritocracia ela é central, né, nos princípios que o Novo defende. E a remuneração centrada no desempenho, na qualificação, ela faz parte disso. Tá? Então, a gente tem realmente como uma das questões importantes é buscar remunerar a qualificação e desempenho do funcionalismo. Tá? Então, esse tipo de remuneração variável, vinculada a quem tiver melhor desempenho e quem tiver melhor qualificação, faz parte da nossa principiologia. O que a gente não aceita é simplesmente gratificações sem um respectivo fundamento centrado nessa meritocracia. Aquelas que sejam gerais, né, para quem muitas vezes não tem nenhuma relação com a verba que vai ser destinada, isso não faz parte das ideias do Novo. Tá? Mas essa que está vinculada à qualificação do funcionalismo, que está vinculada, né, ao desempenho desse funcionalismo, certamente o Novo tem como algo positivo. Reciprocidade, ok. Quarto tópico, ponto central, um dos mais caros para nós, reestruturação de carreiras. Faz-se necessário destacar que a PGE, agora especificando
acerca da PGE, faz-se necessário destacar que a PGE conta com mais de 880 servidores ativos e mais de 100 inativos, totalizando aproximadamente 1.000 servidores entre ativos e inativos, que foram e são partes fundamentais para a economia processual de quase R$1 bilhão ano, praticamente o lucro líquido do Banrisul. Agora, como advogados, qual o papel desta PGE no governo dos senhores? Como vocês enxergam a PGE no governo? Posso começar, Rafa, ou tu quer começar? Claro, começa. Tá. Gente, todos os órgãos do Estado que dizem respeito não só à arrecadação são fundamentais, né? Claro que vocês, os técnicos do Tesouro e temos vários outros profissionais, são fundamentais, porque senão o Estado não vai ter dinheiro para pagar conta nenhuma, só que isso acaba se revertendo até nas conquistas de vocês, sabe? Uma coisa está ligada à outra. Nós somos interdependentes, a verdade é essa. Agora, ser interdependente é uma coisa, agora fazer compromissos vazios é outra. Algumas reestruturações de carreira são interessantes de fazer. Eu vou dar um exemplo que não é o exemplo de vocês. Ali no pessoal das perícias do IGP, tem uma profissão de fotógrafo, certo? A função do cara é ir no local do crime e tirar foto. Só isso. Ele não dirige carro, ele não faz nada, ele tem que ir lá tirar foto, ganhar um salário lá, quando precisa. Tem algumas estruturações de carreira, eles não estão sendo feitas da maneira adequada, porque acabam gerando até uma ociosidade em algumas funções. Nós precisamos conversar a respeito disso. Não estou falando da PGE, estou falando só lá do IGP, não tem nada a ver com vocês. Mas vamos conversar, porque geralmente uma reestruturação ela não é sinônimo somente de dinheiro, conquista, vencimentos, mas sim de melhorar o sistema de funcionamento do órgão público como um todo. E daí que com o diálogo com vocês eu vou conseguir entender, olha, aqui vale a pena dar uma mexida, aqui não vale a pena, deixando bem claro sempre o pressuposto, precisamos ter dinheiro para fazer isso, né? Se for importar em custos maiores. Agora, dependendo da situação, são custos menores. Depende muito do caso. Eu não sou contra reestruturações, agora não vou me comprometer aqui com uma reestruturação ampla ou conforme as pautas que vocês encaminharam, porque eu tenho que admitir, eu preciso sentar e conversar com vocês sobre elas ainda, pegar mais informações antes de sair fazendo compromisso. Ou seja, até me pergunto às vezes, tem algumas coisas que eu digo que não são para ganhar voto, eu sei que não é para ganhar voto, mas a gente precisa falar a verdade, sabe? O problema todo é que eu sempre digo, político profissional se compromete muito fácil. Fala o que todo mundo quer ouvir, consegue o apoio que quiser, e depois na hora de entregar, eu tenho que olhar na cara dos meus filhos, eu não vim aqui para mentir, desde a campanha eu não vim para mentir. Perguntam, tu é a favor da privatização do Banrisul? Eu digo, sim. E vocês sabem que o Eduardo Leite também é a favor, né, gente? Afinal, ele pegou toda a bancada dele para patrocinar a PEC, para tirar o plebiscito da venda do Banrisul. E agora, nas entrevistas, diz não. Vocês sabem que ele vai privatizar o Banrisul. Vocês sabem tudo isso. Porque os atos têm que ser compatíveis com aquilo que se fala no discurso. Nós queremos papo reto. Então, é diferente o nosso jeito de abordar. Só para dar uma ilustrada a respeito do assunto. Não estou fugindo da pergunta. Eu digo que eu preciso de mais informações para a gente discutir isso. Permita-me, por favor, candidatos, complementando justamente para elucidar e trazer mais clareza nesse sentido do plano de carreira da PGE. Considerando que a última recomposição ocorreu há 8 anos, na ciência, né? Perfazendo mais de 60% de defasagem inflacionária. Considerando que o atual plano de carreira se encontra completamente estagnado, travado, engessado, com servidores, pasmem, com servidores ainda no primeiro grau da carreira há praticamente 10 anos, uma década. E tendo em vista a relevância da atividade, por isso os pontos a serem melhorados, né? E tendo em vista a relevância da atividade e dos resultados demonstrados, bem como o fato de quadro em que pese qualificado, ser numericamente pequeno, né, quantitativamente pequeno, caso os senhores sejam eleitos, é factível avançar com as análises, ao menos análises, para que o novo plano de carreira dos servidores da PGE possa ser encaminhado ao Legislativo no início do governo. Esperamos ainda em 2023, vamos pensar de forma otimista. Gente, 2023, sinceramente, eu acho que por causa desse desafio dos 3 bi do Fundeb e dos 5 bi do ICM, é meio difícil a gente falar de qualquer coisa, até o regime de recuperação fiscal também, ele está vedando alguns reajustes. Então, se depender só do governador, tudo bem, mas hoje tu precisa passar por um comitê
de 3 integrantes, sendo que 2 são da Fazenda Nacional, para conseguir aprovar isso. Então, vamos dialogar, a intenção é boa, mas, sabe, nenhum governador que disser vou fazer isso, ele nem tem poder para isso hoje. Ele teria poder se ele desiste. Não, análise sim, análise a gente analisa. Agora, deixar claro uma coisa, a opção que nós temos às limitações do regime de operação fiscal é romper com o regime, quer dizer, não faço mais. Daí vão tentar lembrar dos salários atrasados, parcelados, primeiro ano do governo estadual e sequestros. Depois eu vou falar mais porque que a adesão ao regime acaba sendo uma política de redução de danos, é a única opção. Vou falar até da ação da STF lá para dizer exatamente a composição dos cálculos e tudo mais. Mas vou deixar para a última pergunta. Ricardo, deixa eu também colocar um pouco algumas questões que eu acho que são relevantes para o Thiago, né, para os demais que nos ouvem. É importante a gente colocar que essa análise ela é bem-vinda, na verdade. Tá? No momento que a gente assume o governo, analisar, pensar com vocês esse plano, esse é um compromisso que a gente pode ter, né? de sentar, de analisar com vocês, de pensar a questão como um todo, demonstrar como estão as finanças. Eu acho que isso certamente a gente vai fazer, né? O Ricardo acabou de mencionar, e isso a gente pode prometer, né? O que nós não podemos prometer é realmente que vamos ter determinado acréscimo, porque isso a gente ainda depende de uma análise, tá? Acho que esse é um ponto a ser destacado. Um outro ponto a ser destacado, né, de novo, com base nessa visão que o Novo tem sobre a gestão, é que me parece que um pouco desses problemas que tu mencionaste aqui decorrem de um problema histórico do Rio Grande do Sul, né? É sintomático em relação a isso, que é, né, o privilégio de altas carreiras, enquanto que outras ficam estagnadas. Tá? E pode ter certeza, Thiago, que nesse problema nós vamos colocar a mão. Tá? Nesse problema, o Novo é o partido que vai fazer esse enfrentamento. Os demais não fizeram, tá, já há 40 anos, e nem vão fazer. Né? Porque a gente sabe que esses governos, né, de PSDB, de PT, de PDT, de MDB, eles, no primeiro momento de seus governos, eles se abraçam com essas altas carreiras. E além de se abraçar, no primeiro turno agora, parece até que são adversários, né? Quando no segundo turno vai estar todo mundo coligado, como sempre. Então, os mesmos governos, a mesma turma, os mesmos candidatos, que parecem ser propostas diferentes, são a mesma proposta. Quem vai fazer, né, essa nova gestão, que vai pensar, né, o funcionalismo desde a sua base, é o Novo. Tá? Então, um comprometimento que nós temos é de análise, é de transparência com vocês, para pensar um regime viável de acordo com as nossas finanças. Acho válido, aproveitando também, candidatos, permitam, acho válido ressaltar que o Sindus-PGE já protocolou, né, 2 alternativas de plano, vencimento básico e subsídio com data base, junto ao gabinete da Procuradoria-Geral do Estado. Acho válido até para estar nos assistindo. A reforma com base em subsídio, ela já não deixa de ser uma tendência, né? A questão toda é arrecadação. Sim. Tópico 5, número 5, teletrabalho. Outro ponto importante, né? Outro ponto importante é o posicionamento no que tange à manutenção e ao aprimoramento do decreto 56536 de 1º de junho de 2022, no qual o governador Ranolfo Vieira Júnior regulamentou o teletrabalho no âmbito da administração pública estadual direta, autárquica e fundacional. Lembrando que o governador Romeu Zema, do Partido Novo em Minas Gerais, também regulamentou o teletrabalho. Enquanto que o Poder Executivo Federal registrou economia de 1 bilhão e 400 milhões aos cofres públicos com a ferramenta do teletrabalho. Os senhores são favoráveis ao teletrabalho, candidatos? Olha, na mesma linha do Zema, eu sou a favor. Agora, é claro que todo teletrabalho ele tem que ter um acompanhamento de produtividade. Não estou falando uma escravidão de produtividade, mas tem que haver indicadores que digam que o pessoal realmente está engajado, está trabalhando. Isso é fundamental. Todas as empresas que aderiram ao teletrabalho, eles já têm ferramentas para aferir metas de produtividade mínima, sabe? Para poder dizer que o pessoal realmente está trabalhando. Porque como não existe uma supervisão, uma fiscalização, daí, por que eu falo isso para vocês, que talvez não tivesse que falar isso para vocês? Porque para vocês é bem evidente,
Porque um fiscaliza a divisão de trabalho do outro. Se começa a cair muito nas costas de um reclama e vai incomodar o outro. Assim que funciona para quem tem atuação no judiciário também. Agora, o problema é que nós temos que ter uma política de teletrabalho e fiscalização para todas as carreiras, sabe? Para todos os âmbitos. E daí é normal que a PGE também vai ter que fazer parte disso. Mas eu fico tranquilo nessa pauta, porque o que o Zema fez deu um bom resultado, traz economia e a gente precisa de dinheiro. Então, é muito bem-vinda a proposta. Não são contrários, são favoráveis à manutenção e o aprimoramento. Manutenção, aprimoramento e a certeza de que, que as entregas, tanto por parte do governo quanto de vocês, estejam sendo verificadas, né? Ou seja, indicadores apropriados. Indicadores apropriados, vamos discutir isso. Olha, cara, pode trabalhar em casa, se não precisa sair. Nós como advogados, né, Rafael? Há quantos dias tu não vai no fórum, Rafael? Eu fui semana passada para uma sustentação. Uma sustentação no tribunal. Tribunal, mas assim, isso quando tem. A gente, para ter presencial, a gente não insiste. E não precisaria, né? Porque a sessão que eu participei. É para fazer gravação, cara. Então, a sustentação que eu participei, a sessão que eu participei, fiz a sustentação, ela tinha também a possibilidade de fazer virtual, né, mas naquele momento específico que eu optei. E em relação a isso, acho que é um exemplo interessante, né? O único ponto a ser cuidado, né? Eu acho que o teletrabalho é uma realidade no mundo, né? E faz parte da nossa era, a gente tem que conviver com isso e pensar a melhor estruturação. Né? O mundo do trabalho mudou, né? E as tecnologias, elas estão aí para nos auxiliar nesse sentido. O que a gente só não pode aceitar, vamos dizer assim, é que esse regime de teletrabalho prejudique o cidadão ou o serviço público. Né? Então, em algumas situações, a gente vê aí uma dificuldade em atendimento por parte de certos profissionais, advogados, por exemplo, que têm registrado essa dificuldade em ser, em certas situações, recebidos por juízes. Né? Então, é apenas um exemplo, mas para a gente demonstrar que um regime de teletrabalho, ele é importante, ele faz parte do hoje, nós somos favoráveis, né? O nosso exemplo lá, que é o governo Zema, também fez isso, né, adotou, mas temos que ter esse cuidado com, né, o atendimento, o serviço público, aquilo que chega ao cidadão. O Rafael pontuou bem, a gente não pode isolar agora o servidor da população. E assim, ao contrário de simplesmente botar sistemas digitais, que muitas vezes são tão complexos que a população apanha, vamos fazer o que a gente está fazendo aqui, porque vamos fazer uma sessão de Google Meet, né, de qualquer outra tecnologia para que haja um atendimento e um teletrabalho, por que não? Mas um ser humano falando com o outro, esclarecendo dúvidas, isso é importante. Sim. O senhor tocou num ponto importante também, candidato Ricardo, acerca da escravidão. É óbvio que teremos que ter indicadores apropriados que possam mensurar, né, a entrega dos resultados e a otimização do teletrabalho por si só. Não, isso é conversado, dialogado. Mas eu disse que vocês se fiscalizam uns aos outros já. Mas sem metas abusivas, que se comprometam a estar próximo ao 100% do servidor entregue ao máximo, como se presencial estivesse. Seria mais ou menos nessa linha. Tem que dialogar, gente. Assim, eu sou advogado, eu tenho noção mais ou menos de volume de trabalho, mas volume de trabalho, dependendo do processo a ser ajuizado, é um universo completamente diferente. Tem ações que vão te levar semanas, e tem coisas que tu vai fazer, protocolar 10 no mesmo dia ou 100 no mesmo dia. Então, atentos a essas especificidades, às vezes, esse raciocínio por número de processo, às vezes, acaba sendo um indicador não tão confiável, que nós precisamos sentar e dialogar, porque o objetivo é que todo mundo trabalhe e que ninguém na PGE tenha que carregar o teu colega nas costas. Agora, isso é um equilíbrio, certo? Não é, ao mesmo tempo, por favor, escravidão de jeito maneiro. Não, perfeito. Porque eu sou advogado também, já tenho demanda em massa, eu conheço a coisa, sei exatamente. O senhor comentou exatamente isso. Eu só quis frisar que a ideia é que o trabalho seja mensurado, que metas sejam estipuladas, mas nada que faça do servidor, porque a gente está com a questão do processo eletrônico, os servidores da PGE estão muito sobrecarregados, justamente pela alta dinâmica e o alto fluxo dos processos, né? Então isso mudou. Vamos conversar sobre isso. Eu tenho chão de fábrica para poder conversar com você sobre isso. Perfeito. Vamos então para o tópico número 6, que é referente à economia do Estado. O Partido Novo ele fala em Estado necessário. O Estado necessário se encontra entre o mínimo e o totalitário.
No tocante à economia, a Lei de Diretrizes Orçamentárias previu um superávit de 37 milhões de reais, citado, inclusive, pelo candidato, né, para 37 milhões de reais para 2023, superávit, estimado na LDO. Zero. Isso é zero. Outro fator relevante é a regularidade da receita, aliada à curva crescente da arrecadação. A gente pode acompanhar no site do Tribunal de Contas, inclusive. Verdade. Quais são os seus principais projetos para a valorização dos servidores ativos ocupantes de cargos efetivos, tendo em vista esse cenário macroeconômico, vamos assim dizer? Uma coisa está ligada à outra, né? Imediatamente ligada à outra. Se a gente tem austeridade com gasto público, isso começa pelo político, né? Começa pelo político, começa com utilizar o Estado necessário, não o Estado inchado, e começa também por exemplo, fazer com que o Estado não perca tempo com atividades que não dizem respeito ao Estado. Vou dar um exemplo bem claro. Empresa Gaúcha de Rodovias. O presidente foi preso, outro diretor foi preso. Assim, não estou dizendo que não exista corrupção no setor privado. Corrupção é uma característica humana, certo? Agora, dentro da classe política, eu costumo dizer que isso é um índice um pouco maior, para não dizer muito maior do que a média normal das pessoas, das profissões. Inclusive, não estou comparando aqui a questão de servidores públicos concursados, o índice de corrupção é infinitamente inferior ao da classe política. Esse sim estão acostumados com corrupção. Por isso que a gente é a favor da redução da máquina do Estado, fazendo com que o Estado foque naquilo que é necessário para o atendimento da população e vários outros quesitos. Então, a nossa política de arrecadação está ligada à nossa qualidade de serviço público, certo? Nós temos desafios na nossa economia muito grandes, mas nós não temos um superávit. Isso não é verdade. Os 3 bi de privatizações já foram torrados. A gente sabe disso. Então, o programa Avançar, que é um repasse, às vezes, sem critérios objetivos, ele tem várias falhas, porque é fácil chamar repasse para determinadas secretarias de dizer que é investimento e chamar o nome do programa e batizar, mas isso é marketing. Os repasses às secretarias para os projetos específicos não são projeto de marketing, são obrigação do Estado. Então, vamos analisar item por item, caso por caso, e analisar como nós podemos eficientizar o gasto público para que possa sobrar dinheiro para fazer frente às obrigações. Hoje, nós temos déficit, que pega 3 bi negativo. Comemorar 37 positivo, 37 mi, num orçamento de 55 bi, é sério isso? Isso não é superávit. E outra coisa, pega o superávit, agora pega a questão da defasagem do salário dos servidores decorrente da inflação. A mesma inflação que enche o caixa do poder público, e a mesma inflação criada através de uma mentira, ou seja, vou comprar vacina para a Covid. Eduardo Leite se abraçou com a bancada do PT, aprovou a prorrogação do aumento de impostos por mais um ano, dizendo que ia comprar vacina para a Covid. Não comprou uma vacina até agora. E nenhuma justificativa para dizer, tá vendo aquela mentira que eu disse antes? Pois é, foi mal. Então, dizer que tem superávit utilizando essas premissas, eu teria vergonha. A gente sabe que não é superávit. A gente sabe que as projeções, elas são muito preocupantes. Então, um desafio por vez, certo? Imagina que essa inflação, ela bagunça tanto o sistema, que hoje os governos comemoram, beleza, eu vou terminar meu mandato conseguindo pagar alguma conta, tudo bem, mas olha daqui a 8 anos o que vai acontecer. Então, eu penso em desenvolvimento sustentável, num compromisso com o Estado, e não um compromisso com o mandato. Eu não quero e até o servidor quer isso também, porque se o Estado quebrar, cara, não vai ter dinheiro para pagar o inativo e o ativo, é certo, ninguém vai receber. E vocês são pessoas inteligentes, pessoas qualificadas, que conseguem compreender a curva de Laffer, né? Ou seja, aumentamos a alíquota percentual de imposto, ok. Em médio prazo está arrecadando menos em reais. Então, sabe, vamos racionalizar. Porque tem gente que está... vamos pegar um exemplo de uma política tributária agora, falar um pouquinho sobre isso, equivocada. Tem várias empresas no Rio Grande do Sul que estão comprando insumos de fora por causa da diferença de imposto. Então, por querer uma alíquota maior para algumas empresas daqui, nós vamos arrecadar zero. Sabe? Não tem sentido isso. Nós temos que entender que existe competição e começar a viver na realidade, não no metaverso fiscal, sabe? Achando que o empresariado aguenta. Não, o empresariado está fugindo para Santa Catarina, em massa. Nós temos que interromper esse fluxo, senão não vai ter dinheiro para pagar ninguém e quem serve para pagar luz. A verdade é essa. Então, vocês também são especialmente interessados em como vai ser a carreira de vocês daqui a 10 anos, 15 anos. E daí? Precisamos de austeridade e reduzir a máquina pública para tirar poder de político, porque o político costuma gastar demais mesmo não tendo dinheiro. Não podemos deixar.
se apropriaram dos depósitos judiciais e ainda assim não pagaram precatório nenhum. Olha o buraco que a gente está cavando, certo? Quem é que vai acabar pagando esse pato depois? A população que não vai ter serviço e vocês que não vão receber salário. É isso que vai acontecer. Então, é difícil, né? Querer ganhar voto falando a verdade, mas temos que ser sinceros. E a gente tem que sempre ressaltar, né, que a nossa missão, né, a nossa busca do novo está centrada justamente nesse equilíbrio, né? De um lado, possibilitar que a receita aumente, né, e essa possibilidade de aumento da receita é só com uma racionalização do nosso sistema tributário, né, uma simplificação, uma racionalização, para que não seja um empecilho, né, tanto a atração de agentes geradores de riqueza, né, de empresas, efetivamente, porque a riqueza ela é basicamente produzida por agentes privados, e com isso emprego também, né, ou seja, a economia se movimenta da melhor forma. Então, esse é um ponto importante nesse aspecto da arrecadação, né, desburocratizar o Estado, simplificar, tornar esse sistema mais eficiente para poder arrecadar mais, né, atrair mais empresas e poder arrecadar mais. Esse de um lado, né, e de outro lado, no âmbito, né, das despesas, nós também temos que buscar um equilíbrio, né, tanto no sentido da austeridade, como a valorização de quem realmente tem que ser valorizado, né, de quem trabalha, de quem tem desempenho, né, para que possa se alcançar um resultado eficiente, aí não só para esse equilíbrio, mas entregando o que o Estado tem que entregar. Por isso que o Estado é necessário, né, entregando saúde, entregando educação, entregando segurança para a população. Tá? O Rio Grande do Sul, por décadas, ele se concentra em muitas outras atividades que não são atividades necessariamente do Estado, né? E deixa de atender aquilo que tem que atender, né? Então, o Partido Novo ele quer transformar, né, esse Estado justamente por essa transformação, tanto no aspecto das despesas quanto no aspecto das receitas, para que a gente possa destravar o Rio Grande do Sul, né? Senão vai acontecer o que o Ricardo menciona, né, em todas as suas falas. Nós temos uma bomba relógio aí que vai explodir na mão do gaúcho e também, né, sobretudo, do seu funcionalismo. Candidatos, permitam-me um adendo, até linkando com a nossa primeira pergunta. Acredito que vocês talvez estejam esquecendo da terceira parte, a sociedade civil, o funcionalismo e a caixa preta, a questão da transparência que vocês muito bem citaram. Sim, está tudo isso faz parte da gestão, está conectado, isso aí faz parte da gestão. Transparência é interessante tu mencionar, foi boa a tua intervenção, porque assim como o nosso primeiro eixo é o Rio Grande responsável, né, o Rio Grande que só gasta, né, aquilo que arrecada, o nosso quarto eixo é o Rio Grande transparente, né? Pode ter certeza que esse vai ser um dos nossos pilares, né, de governo, a transparência, o combate aos privilégios, combate aos privilégios, dando exemplo a partir do executivo, mas exigindo compromisso, né, de todo o funcionalismo e dos outros poderes também. Ok. Tópico 7. Qual a proposta do Partido Novo para o IP Saúde? Pretendem realizar algum investimento no sentido de otimizar o atendimento aos segurados, bem como aos prestadores credenciados? Bom, vamos lá. IP Saúde, o Estado do Rio Grande do Sul é devedor do IP Saúde, num valor bem alto. Então, boa parte do buraco é isso, mas o fato é o seguinte, uma coisa é dizer, nós temos cálculos atuariais, o IP Saúde tem. Outra coisa é examinar a última linha dos cálculos atuariais e entender as tendências numéricas. Quem ganha muito está abandonando o IP indo para o Unimed, direto. E quem ganha pouco não vai ter o serviço. Eu acabei de vir ali aqui da Santa Casa, Misericórdia, e fui analisar a realidade do IP e a quantidade de descredenciamento em massa de médicos. Quem tem salários menores vai ter que entender uma coisa. Não adianta pagar pouco e não ter o serviço, certo? Então nós precisamos reformular isso. Mas é óbvio que o Estado também é devedor, a gente sabe disso. E também, eu vou falar aqui sem medo nenhum, o IP Saúde é um órgão que foi relativamente partidarizado por alguns setores e que nós precisamos desapartidarizá-lo, começar a botar uma gestão técnica lá dentro. O novo presidente do IP Saúde vai ser escolhido por processo seletivo. Não pode ser, eu quero uma pessoa do setor privado.
Como amigo fez concurso, eu também fiz um processo seletivo extremamente complexo, o Rafael também, para poder ser candidato a governador. É nisso que a gente acredita. Nenhum secretário, subsecretário, diretor vai entrar sem passar por processo seletivo e mostrar que tem capacidade executiva suficiente. No entanto, o IP vai ter que rever algumas coisas, como, por exemplo, não cobrar nada dos dependentes. Para reduzir esse déficit de 30 a 40 milhões por mês, nós precisamos começar a cobrar um pouquinho, que seja pouquinho, dos dependentes, e a partir daí vamos ter alguma perspectiva de melhora. Imagina, amigo, que tem deputado que era casado com servidora pública, que era dependente do IP da servidora pública e que, por causa disso, não paga o IP. O cara é deputado, certo? Então, olha que absurdo, olha que coisa irreal. Então, tem que ter custeio, mas tem que ter realidade. Porque não adianta ficar mentindo para a população e dizer, ótimo, tu vai pagar barato. Eu digo, pagar barato por quê, meu amigo? Cadê o serviço? Médicos se descredenciando em massa, os 30 maiores hospitais do estado ameaçando descredenciamento em massa. Isso vai acontecer, viu? O pessoal está achando que não vai acontecer. Vai acontecer sim, porque ninguém vai querer continuar num sistema para tomar calote. Então, o IP Saúde, é claro que ele passou por problemas naquela separação do IP Previdência e IP Saúde, ele ainda teve que fazer umas adaptações, né? E agora, o lado bom de não ter misturado mais isso é que a gente enxerga onde é que estão os buracos maiores para evitar que o futuro de vocês, a Previdência, acabe sendo atrapalhado no futuro também, né? Porque vai ter que ter dinheiro para pagar as aposentadorias. E também, que bom que na reforma da Previdência, que nós apoiamos, o Partido Novo, boa parte dos comitês ele é composto pela sociedade civil. E se tu vai botar político para nomear comitê de aposentados, sabe o que acontece, né? Postales, Previ, Petros e Funcef, os 4 roubados, porque tu deixou político liderar os comitês. Eu fui gestor de fundo de previdência do OABPrev e conheço exatamente como isso funciona. Desculpa, fugi para o OABPrev. Então, dá para a gente melhorar o IP a um custo baixo, certo? Dá para melhorar, eu tenho certeza disso. Okay. Bom, com relação ao nosso último item, então, no tocante ao regime de recuperação fiscal, boa parte já foi respondida, mas gostaria de deixar o espaço para que os senhores opinassem acerca da adesão do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal e quais os reflexos que vislumbram para a próxima década. Gente, olha só que bagunça que o pessoal fala sobre um tema de regime de recuperação fiscal. Vamos analisar uma realidade primeiro, tá? Isso é certo. Se o Rio Grande do Sul, que desistiu da ação, perante a ação no STF, ganhasse aquela ação, a dívida ia reduzir para 30 bilhões. A gente tem como pagar 30 bilhões agora? Não. Se ganhasse, ia ser dar sequestro das contas públicas igual, sabe? O que eu fico louco é que tem gente dizendo que a dívida está paga. Nem a OAB, nem a Júris defende isso. Olha que eu conversei com todo mundo. Principalmente com os autores da outra ação, que estão em amicus curiae na outra ação, que discute a mesma coisa. E o Estado ainda foi na ação da OAB até vocês que peticionaram, dá para dizer isso, vocês entre aspas, né? Porque, dizendo que a ação perdeu objetos também. O regime de recuperação fiscal ele foi adotado, mas o problema é que o nosso plano B não é nada agradável, é salários atrasados. Eu fico pensando, mais do que salários atrasados, é R$0 para a saúde, sabe? Gente com câncer esperando cirurgia acabar morrendo por causa disso. Vamos pensar em prioridades, né? Então, eu sou a favor da adesão ao regime de recuperação fiscal. Claro que os termos podiam ser melhor negociados, poderiam. Agora, o que eu não consigo aceitar é gente que estava quieta há 5, 6 anos, desde que começaram o estudo do regime de recuperação fiscal, que nunca disse que era contra, até em certa época era a favor, no ano eleitoral dizer eu sou contra. E o pior de tudo, sem problema nenhum falar, é que tem candidato que é amigo do presidente, que diz assim, eu sou contra. Eu digo, por quê? Porque esse acordo é errado. Eu digo, tá, então fala com o teu presidente para conseguir um acordo melhor para nós. Conseguiu? Não. Mas teu presidente assinou. Ah, ele assinou por causa da lei. Cara, por que tu não utilizou teu poder de influência para melhorar a nossa negociação? Certo? E daí ficam dizendo, não, eu que sou amigo do credor, eu quero ir para a posição de devedor para dizer que não vou pagar e é essa a solução. Por favor. Olha o risco que vocês correm, todo servidor público corre. Se ganhar o Lula e o Onyx Lorenzoni. Ou ganha o Bolsonaro e o Edgar Preto. Olha o que vai acontecer.
os acordos vão ser endurecidos, mantidos, porque política acaba sendo o critério decisório majoritário para quem é politiqueiro, e vão acabar fazendo o Estado do Rio Grande do Sul ter sérios problemas, e vocês que vão pagar o pato disso, porque quem não vai receber o salário vão ser vocês. Se voltar ao sequestro das contas públicas. Então eu penso assim, no meio dessa bagunça e dessa insegurança jurídica, eu tenho a opção também de confiar no STF. O STF vai reduzir uma dívida de 74 para 30. 22 na última projeção, mas a gente imagina que deve estar em torno de 30. Eu não consigo confiar no STF, gente. Não me leve a mal. Mas é muito exposto politicamente para eu poder ter certeza de direito. O amigo operador do direito também sabe que a segurança jurídica anda em baixa no nosso país. Então eu tenho que ser responsável. E nossa marca é o Rio Grande responsável. Por isso que nós somos obrigados a aderir, mais como reféns do que qualquer outra coisa. Mas não existe outro caminho, certo? Nesse aspecto, a negociação podia ser muito melhor, mas não foi. Então, agora resta lamentar e cumprir. Ricardo, eu acho que é interessante também a gente mencionar que o Partido Novo, né, inclusive seus deputados, o José Pires, o Fábio Osterman, né, se mostraram favoráveis ao regime de recuperação num determinado contexto, né, e nós somos dos poucos, né, que estamos como candidatos ao governo que se manifestam dessa forma, que foi necessário, inclusive é uma forma de fazer elogio ao governo atual, né, que a gente critica muito quando tem que criticar e elogia nas situações em que acha que agiu acertadamente o governo. Então a gente acha que era necessário, né, nós entendemos, nós acreditamos que era necessária essa adesão ao regime, mas entendemos também que isso não elimina a possibilidade de, num eventual governo do Partido Novo, de sentar e renegociar, inclusive diante de um novo quadro, né, que se apresenta, né, o Rio Grande do Sul teve um decréscimo aí de receitas em função dessa alteração recente, né, das alíquotas de ICMS, então isso vai reduzir, né, em parte a arrecadação do Estado e faz com que a atuação política, né, no sentido de negociação, o Ricardo, que é um especialista, né, em negociação, a gente possa buscar, né, estabelecer, inclusive com outros estados, uma conversa franca para tornar esse regime sempre equilibrado. Né? Especialmente Goiás, Rio de Janeiro e Minas Gerais estão numa situação bem parecida. Só que, claro, negociar, independente de quem seja o presidente. Cara, politicagem tem que ficar em segundo plano, a gente tem que fazer o que precisa fazer. O cara quer méritos e dizer, parabéns, você salvou o Rio Grande do Sul. Cara, se ele salvar, eu tiro foto e digo que ele é o cara, não tem problema. O que a gente precisa é resolver os problemas, sabe? E parar de pensar um pouco tanto no narcisismo político que está acabando com o nosso Estado. Perfeito. O objetivo aqui não é um debate, é justamente oportunizar o espaço para que vocês exponham as suas ideias, os senhores exponham as suas ideias. Mas eu preciso deixar claro que eu não quero entrar no mérito, assim, mas tecnicamente falando, nós, do Sindipg, defendemos que a conta estivesse paga, em virtude do absurdo da rolagem da dívida, né? Mas acredito que não é momento para debate, sim, para deixar a sua opinião. Desculpa o balão, é que eu estou indo pelo que o OAB e a Júris me entregaram de estudo, sabe? Perfeito. Então, aquele estudo do SCAP. O estudo do SCAP diz isso, 22 bi de negativo. São opiniões divergentes, mas o respeito é premissa e eu acho que é importante deixar claro os pontos de vista, sem problema algum. Agora, vamos disponibilizar, então, espaço para que os senhores emitam a mensagem final e a exposição das principais pautas do plano de governo, por favor. Quer começar, Rafa? Posso começar? Eu acho que eu falo dos nossos eixos do plano de governo e depois tu complementa aí, ressalta e faz o fechamento. Bom, pessoal, primeiro lugar, né, nesse encerramento, agradecer novamente o convite, né, aqui na pessoa do Thiago, nosso interlocutor. É um prazer estar com vocês. Eu tenho uma irmã que, inclusive, é funcionária pública, né, concursada da PGE, a Renata Dresch, e acompanho o trabalho de vocês. Tenho muitos amigos, inclusive, que atuam, né, na PGE, em vários cargos, e tenho toda a categoria como uma importante categoria. Conhece bem o universo.
Conheço bem o universo de vocês e entendo que é uma categoria estratégica e muito importante para o Rio Grande do Sul. Eu acho que isso é importante colocar aqui. O Partido Novo é um partido que traz uma proposta, né, como o seu nome diz, nova para a política. A gente busca fazer a política de uma forma bem diferente do que essa politicagem de anos, né, construiu. E nessa nossa visão da política, dessa nova visão sobre a política, nós entendemos que a transparência, a seriedade, a austeridade, a responsabilidade são fundamentais. Para isso, nós desenvolvemos um plano de governo, que é o plano mais completo, né? Inclusive foi noticiado isso em vários canais de comunicação. É um plano de governo de muitas pessoas, muitos especialistas que atuaram para a formação desse plano de governo, tanto do Novo como convidados, né? E nós pensamos um estado a partir de 4 eixos principais. Alguns eu já mencionei aqui, o Ricardo mencionou também. O primeiro deles é o Rio Grande Responsável. Nós buscamos um estado que realmente tem um equilíbrio econômico, que caiba no bolso do cidadão, que estabeleça, né, essa busca de uma arrecadação eficiente, né, com uma gestão dos recursos. Então, isso é fundamental, né? Por isso um Rio Grande Responsável. Depois, o segundo eixo é o Rio Grande Livre para Crescer, né? Um estado que se desburocratize, que possibilite o empreendedorismo, né? Nós temos um grande exemplo, que é a das atividades que são em que não há necessariamente uma licença, né, para se estabelecer essa atividade. Nós temos no Rio Grande do Sul em torno de 300, em Minas Gerais, por exemplo, hoje com o governo do Novo, do Zema, são mais de 700 atividades que independem de licença para sua realização. Esse é apenas um exemplo. Na própria área ambiental, né, nós temos que buscar transformar, né, a atuação da FEPAM hoje, tem taxas altíssimas, né, um tempo para licenciamento que é o dobro, às vezes mais do que outros estados. Nós temos que tornar isso mais eficiente. Então, são alguns exemplos nesse sentido. Investimento em infraestrutura, que o Rio Grande do Sul não faz há anos, por falta de gestão. O Zema, por exemplo, arrecadou 80 bilhões para as ferrovias em Minas Gerais. O Rio Grande do Sul arrecadou 0 com o programa ProTrilhos. Arrecadou não, né? Conseguiu de investimento privado, na verdade, né? 80 bilhões e aqui 0. Nós temos que buscar viabilizar o Rio Grande do Sul, né? Tornar ele menos burocrático, mais atrativo, com uma infraestrutura para receber a todos, para poder gerar empregos, inclusive. Então, o Rio Grande livre para crescer, né? Esse é o nosso segundo pilar. O nosso terceiro pilar é um Rio Grande para as pessoas, né? Para o gaúcho, para a gaúcha, né? Um Rio Grande do Sul que atenda aquilo que é necessário de um estado: segurança, né? Alguns anunciam que a segurança, o problema da segurança foi resolvido, mas a gente sabe que não. Nós temos um alto índice de crimes ligados ao tráfico. Aumentou em torno de 80% nos últimos 4 anos os crimes ligados ao tráfico. Isso não se fala. Nós estamos vivendo no meio de uma guerra de facções. O Rio Grande do Sul se tornou um centro estratégico do tráfico, né, na região. Isso é um grande problema para as famílias gaúchas. Além disso, os crimes contra a mulher, né, os feminicídios, nós tivemos também um aumento, um acréscimo. Então, nós temos que levar ao gaúcho uma segurança, né, que o Estado deva garantir a todo cidadão. Além disso, educação, né, talvez um dos problemas, certamente um dos grandes problemas do Rio Grande do Sul é a educação. Nós temos índices terríveis hoje, né, um dos maiores índices em termos de evasão escolar no Brasil. Ensino médio é quase o dobro da média nacional, por exemplo. Nós temos um sistema escolar
precarizado, escolas sem banheiro, escolas sem teto, né? Isso é uma vergonha para o Rio Grande do Sul, que já foi um líder em termos de educação no Brasil. Então, nós temos que retomar, né, a educação gaúcha como uma educação de qualidade. Para isso, a gente tem um projeto bem ousado e que só nós apresentamos, que é privatizar o Banrisul e, com esse dinheiro, criar um grande fundo para revolucionar a educação no Rio Grande do Sul. Sem falar da saúde, que eu mencionei, né? O Ricardo ressalta muitas vezes nas suas falas a necessidade de buscarmos uma gestão muito mais qualificada para a saúde, né? Nós queremos zerar as filas, né, dos atendimentos, das cirurgias. É uma vergonha o que nós temos hoje no Rio Grande do Sul, e não é só uma questão de dinheiro, né? Às vezes o governo atual anuncia que investiu mais, mas a grande questão, o grande gargalo é de gestão, né? Não adianta colocar mais dinheiro se não transformar a gestão, e isso nós vamos fazer. E o nosso quarto pilar é o Rio Grande transparente, né? O combate aos privilégios, que a gente já ressaltou aqui. Nós temos um grande desafio no Rio Grande do Sul, que é, né, realmente tornar o Rio Grande para o cidadão, tá? E não um Rio Grande para algumas classes, né? E isso nós vamos fazer, combate aos privilégios. Já fazemos isso com a atuação da nossa bancada e vamos fazer muito mais como governo. E, né, nessa linha, o combate à corrupção, né, que a gente sabe que ainda é um grande problema da política brasileira, e o Novo tem essa bandeira como uma das bandeiras centrais. Então, com esses 4 eixos, a gente forma o nosso plano de governo. É um plano de governo que está disponível a público, né? Vocês podem acessar, e eu acho que eu já falei demais, vou passar a palavra para o Ricardo, para ele ainda comentar alguns pontos e finalizar. Amigos, assim, ó, tem uma coisa que eu aprendi, não foi só negociação, mas foi na vida: interdependência. Nós não precisamos ter guerras entre nós, entre servidores, setor privado, classes, classe menos favorecida. Não existe isso. Todos nós somos interdependentes. Nós precisamos de serviço público. O serviço público precisa que a arrecadação seja boa. Se estamos no mesmo barco, por que a gente está dando ouvido, às vezes, alguns politiqueiros que querem nos colocar para brigar? Se nós estamos exatamente numa situação em que um precisa do outro, isso está errado. Claro que falar dessa forma parece, o cara não quer se comprometer com ninguém. Porque eu não consigo compreender, sabe, preconceitos. Preconceito com o serviço público e preconceito, às vezes, com o setor privado. Não tem sentido. Nós precisamos estabelecer um diálogo para saber que, para conseguir avançar nas nossas pautas, para conseguir realmente reformar o Estado e tornar um Estado próspero. Mas uma coisa eu sei: na base do grito, na base da discussão, na base da imposição, nada acontece. Então vamos dialogar. Vocês podem nos ensinar muito. Eu estou aqui para aprender com vocês, não tem problema nenhum, porque às vezes dizem, o candidato a governador tem que saber tudo de tudo. Não, só um pouquinho. A postura de humildade, de ouvir, só nos faz crescer, só nos faz avançar, só nos faz evoluir. Então, quando eu falo para vocês que vocês têm o compromisso de seriamente a gente sentar e conversar, eu vou dizer para vocês, gente, da PGE eu preciso isso daqui, certo? O que dá para fazer? Como é que... Vocês que estavam aí antes, passaram por outros governos, o que vocês acham que funcionou? O que vocês acham que não funcionou? Como é que a gente pode fazer para melhorar essa realidade? É assim que a gente vai construir. Não simplesmente lacrando, como, sabe? E subestimando a inteligência de vocês, coisa que eu não vou fazer. Então é muito curioso. Eu venho para o debate político para falar a verdade. Sim, alguém precisa fazer isso, mais cedo ou mais tarde. Porque senão a politicagem vai acabar nos matando. Já está nos matando. Daqui a 10 a 15 anos, se a gente for examinar a curva etária especialmente, e o número de nativos, que tudo bem, na PGE não é a maioria ainda, mas na educação sabe, várias outras áreas já então, ou a gente começa a ficar atento que é uma questão matemática a quebradeira futura, não é a opinião do Ricardo, sabe, uma coisa é minha opinião, outra coisa é um gráfico, e a gente entender que estamos no mesmo barco. Quando vocês, por exemplo, forem inativos lá no futuro, é certo que vocês vão querer receber o salário, vão querer receber o valor e serem valorizados. Tudo bem, eu não discordo disso. O que eu preciso da parceria de vocês para a gente governar um Estado
e conseguir entregar para a população velocidade e agilidade em tudo que a gente, todas as pautas. Segurança jurídica também, é claro. E para isso vamos mostrar que não temos compromisso. Por que a nossa política tributária é tão confusa para dar favor para determinados setores? A gente sabe disso. Que a ideia é confundir tudo para que ninguém entenda. Tem advogado tributarista que não consegue entender nada. Falou de substituição do ICMS, fala do ROT, fala dessas coisas, o pessoal não sabe nada. Por quê? Porque o negócio é deixar bem complicado para que, por não entender, as pessoas não reclamem. Nós já pretendemos, eu e o Rafael, abrir essa caixa preta e mostrar exatamente de onde está vindo o dinheiro que é público, não é meu, para onde está indo. Entende? Então, é uma ideia reformista, muito mais reformista de mentalidade, de forma de ver a gestão pública, do que necessariamente representar classe A, B ou C. O Novo, ele toma, da mesma maneira que ele é criticado por setores do funcionalismo, dependendo do Estado, por a gente ter, às vezes, uma defesa da austeridade fiscal, em alguns lugares é o setor privado que reclama da gente por causa da nossa briga contra algumas isenções fiscais. Então, isso é uma política liberal que defende equilíbrio, sabe? Então nós não podemos acreditar que Estado continue sendo aquela ilusão onde todos querem viver à custa de todos. Não vai funcionar. O setor privado, através de favores, às vezes também, sabe? Acaba participando dessa cadeia nociva que acaba afundando as contas. Então vamos trabalhar as contas, que daí vai ter dinheiro para a gente poder dividir prosperidade. Mas enquanto a gente estiver acreditando em qualquer discurso, amigo, e não pessoas que queiram falar a verdade, gente de coração aberto, profissionais do direito como nós aqui, não vai rolar, entende? Então, eu já tomei uma decisão muito clara, eu disse não aos discursos políticos, às grandes impressões midiáticas, abandonar uma coisa que eu nunca peguei, né, para mim, que é esse Odorico Paraguaçu que vive dentro dos políticos, desculpa citar o bem-amado, né, e parar de ser populista e começar a conversar com as pessoas. Acho que isso que funciona, isso que comunica. Então, nós vemos aqui um fair play total. Não somos candidatos à Assembleia Legislativa, é importante destacar a diferença dos papéis, né? Às vezes um deputado ele tem uma política mais de nicho, nós não, nós temos que ter uma visão macro e compreender o todo, tá bom? Só para finalizar. Perfeito. Candidatos Ricardo Jobim e Rafael Dresch, agradecemos a participação, uma vez mais, e aproveito para reiterar que no cumprimento da sua missão institucional na defesa dos valores democráticos e da estrita legalidade constitucional, o SINDIS-PGE acredita na disputa eleitoral legítima e na soberania dos resultados a serem proclamados pela Justiça Eleitoral. Obrigado. Muito obrigado. E até a próxima entrevista. Até mais. Um abraço. Um abraço a todos.